Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 35 ao versículo de número 38. Você já sabe que nós estamos iniciando hoje uma série sobre o proclamar. Se você prestar atenção aí no seu boletim, já tem os desafios para essa semana e para os próximos dias. E também tem um esboço daquilo que nós vamos estar falando hoje, né? Porque eu e você somos convidados, somos desafiados a proclamar essa santa e bendita palavra do Senhor. Então, veja o que Jesus nos ensinou aqui em Mateus capítulo 9. Vamos ficar de pé? Mateus 9, 35 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pode assentar? Volte um pouquinho aí na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, né? Olha como começa já Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Quando chega Mateus capítulo 8, também no versículo 1, diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então, se você ficar atento, Jesus estava aqui no auge do seu ministério, anunciando em qualquer lugar e as pessoas seguindo a Jesus, multidões, diz a palavra de Deus, para ouvir. Mas eles estavam ouvindo porque Jesus também estava indo ao encontro deles para lhes anunciar a palavra de Deus. É interessante que quando você chega no final do capítulo 7, quando Jesus termina o Sermão do Monte, preste atenção lá, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, diz assim, ó: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, as multidões começaram o ouvindo, e no capítulo 7, quando ele termina o Sermão do Monte, a Bíblia diz que as multidões estavam maravilhadas, impressionadas, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então, quando a gente diz que alguém tem autoridade naquilo que ensina, normalmente é alguém que, além de dominar o conteúdo, falar com propriedade, é alguém que sabe, ou no caso aqui, que vive aquilo que está ensinando. Então, Jesus era um modelo para aquela multidão, porque aquilo que ele ensinava, ele vivia. E quando ele fala para mim e para você, e espera que a gente proclame, é porque ele fez isso na sua caminhada. Então, Jesus não pede nada a mim e a você que ele primeiramente não tenha feito.
O texto diz lá que nós lemos aqui de Mateus capítulo 9, que ele ia passando por todas as cidades e povoados. Ou seja, primeiro Jesus deixa o modelo para mim e para você. Ele sai da sua cidade, lá no começo, em Nazaré, ele vai para Cafarnaum e ele decide ir em todas aquelas regiões para anunciar às multidões e aos povos do seu reino, do seu amor, da sua mensagem e do evangelho de Jesus. Então, quando ele diz para mim e para você, lá em Mateus capítulo 28, ide portanto, ou seja, agora é a vez de vocês, é porque ele nos ensinou com tamanha autoridade, que ele mesmo já fez, ele mesmo já foi, ele já demonstrou compaixão, ele já foi ao encontro daqueles que estavam necessitados, como ovelhas sem pastor. Agora, é meu privilégio, é seu privilégio, demonstrar essa coerência daquilo que nós ensinamos. Então, por que é que nós devemos proclamar? Está aí no seu texto. Porque primeiro, Jesus proclamou. Se nós somos discípulos do Senhor, e o discípulo é aquele que imita seu mestre, e esse era um mestre que ensinava com autoridade, e que fez exatamente aquilo que ele quer que nós façamos, é por isso que nós devemos proclamar, é por isso que nós não podemos nos acovardar, é por isso que você não pode ficar calado, é por isso que você não pode deixar de tocar as pessoas como Jesus tocou, ao andar, não importa o local, pode ser dentro do ônibus, pode ser dentro de casa, aonde quer que nós possamos ir, o nosso desafio é ir com um propósito como Jesus foi. Jesus era intencional. Às vezes, queridos, nós não somos intencionais, nós não compreendemos que aquela pessoa precisa ouvir. É interessante na música do Daniel, né? Quando ele diz assim, olha, nós somos esse depósito, nós temos essa mensagem, habita em nós. O poder de Deus anda em nós, porque ele foi derramado em nossos corações, à medida que nós cremos. Cristo em nós é a esperança da glória. E como é que nós vamos deixar de abençoar, de comunicar, de tocar as pessoas e de falar desse amor que mudou a nossa própria história de vida? Então, se nós somos imitadores e discípulos, nós não temos opção. Geralmente, quando nós nos convertemos, logo que você aceita Jesus, isso é tão forte na sua vida, que você quer anunciar às outras pessoas. À medida que eu estudava sobre isso, eu lembrei, logo que eu me converti longe da minha casa, eu sou pernambucano e fui me converter em São Paulo. Naquela época não tinha redes sociais, telefone era coisa cara, mas eu escrevi muitas cartas para os meus familiares, escrevi muitas cartas para amigos, para algumas garotas com quem eu tinha namorado, para contar para colegas de turma de faculdade o que tinha acontecido, o que eu tinha encontrado na pessoa de Jesus. E eu lembro que, menos de 3 meses que eu tinha me convertido, meu irmão sofreu um grave acidente de automóvel, quase morreu. E acidente porque eu andava na mesma bagaceira que ele, bebendo muito, embriagado, entrou com um carro do papai debaixo de um caminhão e quase morreu. E eu me senti desafiado de vir visitá-lo, mas com o propósito daquilo que o meu coração estava cheio, de compartilhar a mensagem do Evangelho com a minha família, e até com os meus amigos numa cidadezinha pequena. E eu vim passar 3 ou 4 dias de um feriado de Semana Santa. Quando eu cheguei naquela cidade pequenininha do interior de Pernambuco, para visitar o meu irmão e para falar do amor de Deus para minha família e para alguns amigos, o pastor lá da igreja soube que eu vinha, porque ele tinha ficado sabendo do acidente do meu irmão, cidadezinha pequena, meu pai tinha uma
certa influência, era um comerciante da cidade. E ele disse, olha, ele me ligou em casa, eu nem conhecia o pastor direito. E ele disse, José Edson, tem um programa na rádio e eu queria que você fosse lá dar o seu testemunho. Gente, eu me tremi na base, imaginando eu com menos de 3 meses, ir numa rádio dar o testemunho. Mas o pastor falou com tanta ênfase, me deu tanto apoio que eu fui lá. E eu contei, ele me fez algumas perguntas e eu contei como isso estava sendo importante na minha vida conhecer Jesus. E quando terminou o testemunho, ele convidou todo mundo para ir para a igreja e disse, olha, o José Edson vai estar lá domingo e ele vai falar no culto da igreja. Meus amigos, pense no medo. A única coisa que eu tinha eram alguns folhetinhos como esse aqui, ó, que eu tinha trazido para entregar para os meus amigos. Era muito comum naquela época a gente evangelizar entregando uma literaturazinha simples como essa. E eu subi naquele púlpito exatamente com um daqueles folhetos. E pela graça de Deus, me tremendo inteiro, mas comunicando que estava ali. Naquele culto, Deus salvou 7 pessoas. Alguns dos meus amigos, alguns dos meus familiares. Então eu aprendi, querido, que quando a gente faz aquilo que Deus manda, quem abençoa é o Senhor, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. Experimente fazer aquilo que Deus manda você fazer, que o Espírito de Deus vai lhe usar e vai lhe abençoar. Não tem perigo. Que está escrito nesse livro que essa palavra não volta vazia, não volta. O Espírito de Deus se encarrega de fazer com que o outro compreenda. Lembra? Quando Jesus ascende aos céus, ele diz, eu vou lhes enviar um consolador. Ele vai fazer com que vocês compreendam essa palavra. É Ele quem convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, eu e você somos apenas desafiados a sermos canais, a contar aquilo que Deus já fez na sua vida. Se você conhece Jesus, você já tem algo importante do amor de Deus para compartilhar para com aquele que ainda não conhece. Então, meu amigo, o desafio é, abra sua boca, convide alguém para o seu grupo pequeno, convide alguém para a sua casa, sente com alguém durante esses dias, quem sabe, lá na empresa, no horário do almoço, no intervalo da escola, não importa em que lugar, o importante é que eu e você tomemos a iniciativa de falar desse amor de Deus. Durante esses dias, à medida que nós temos orado, e é impressionante, queridos, eu quero dizer para vocês, se existe uma coisa que nós temos feito muito durante esses dias nessa igreja como liderança, é orar para o que Deus quer fazer no nosso meio. E nós não temos dúvida que Deus tem feito arder o nosso coração como líderes, porque nós entendemos mais do que nunca que o que não falta nessa cidade são ovelhas perdidas, são pessoas carentes, e que Deus quer usar você e a mim, que não é mais sensato nós usarmos o grupo pequeno apenas para o nosso deleite, para o nosso bate-papo. Às vezes pessoas que seguram o grupo pequeno com o seu problema, 1 mês, 40 dias, só se discutindo aquele problema, quando tem tantas pessoas precisando ouvir da graça, do poder de Deus, e tantos de nós que conhecemos isso, às vezes não nos sentimos à vontade de convidar alguém que está perdido, que precisa ser tocado pelo amor de Deus. Então, tem um material. Nós queremos que todos os grupos pequenos se envolvam, porque, meus amados, tem muita gente precisando saber aquilo que Deus fez na tua vida.
Tem muita gente precisando saber que o Deus que você anda com Ele é poderoso. Nós não somos chamados para sermos agentes secretos. Muito pelo contrário. Jesus decide, Ele foi ao encontro da multidão, Ele foi ao encontro das pessoas, Ele saiu da sua zona de conforto para comunicar o Evangelho da graça e do seu amor. É por isso que nós hoje estamos aqui. É porque de uma forma ou de outra, porque Deus amou esse mundo, que deu seu Filho, e que muitos outros que creram, comunicaram para mim e comunicaram para você. Então, esse é o desafio, mas o modelo, acima de tudo, é o modelo de Jesus. É interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, é o conhecido Sermão do Monte. E esses dias eu ouvi de um pastor o seguinte, nos dias de hoje as pessoas estão sempre procurando ouvir o sermão de fulano, de Beltrano, de tanta gente, tem tanta gente aí na internet, na televisão, no rádio. E ele disse, o melhor desafio para todos nós é ouvir, quem sabe, uma vez por semana, o maior pregador, o melhor pregador e aquele que fala ao coração. E o sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quer ouvir um pregador poderoso? Quer ouvir uma palavra poderosa? Não precisa nem ligar o rádio. Não precisa nem ouvir o pastor Armando ou o pastor Zé Edson. Abre a palavra de Deus, Mateus 5, 6 e 7. E lá, naquele sermão, sabe o que ele diz para aquela multidão? Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E ele diz, mas se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Para ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Ou seja, nós somos chamados por Jesus para influenciarmos, para trazermos algo que muda. Nós estamos vendo a nossa sociedade e o nosso país indo para a rua para exigir mudanças sociais. Nós podemos ir para a rua para comunicar às pessoas que existe um Deus que também lhes muda de dentro para fora, que lhe dá vida, que lhe dá esperança, que lhe dá uma vida nova, um caráter transformado. É muito precioso conhecer Jesus. Se você conhece Jesus, você sabe daquilo que o Senhor está falando e está lhe desafiando. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como é que nós vamos esconder essa mensagem? Paulo diz, é por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é que está lá escrito em Atos 1 e 8? Nós recebemos esse poder para nós irmos lá e testemunharmos e proclamarmos dessa graça e desse Deus poderoso. Então, meus amados, pensa exatamente no que está aqui Jesus dizendo, olha, nós devemos proclamar. E é interessante, a quem é que nós devemos proclamar? Está aí no seu esboço. A quem nós devemos? O que é que Jesus nos desafia? Ele diz, ele proclamou por todo, ele foi em todas as cidades, ele foi em todos os povoados, aonde ele passou, ele comunicou. Ele ia em todos os lugares, ao ponto que dizia assim, mas ele come com os pecadores, ele se assenta na roda. Exatamente. Às vezes, queridos, nós temos que sair dessa nossa zona só de crentes, só da igreja, só do pequeno grupo de amigos,
Porque pequeno grupo nem deveria ser um lugar só de amigos. Tem que ser um lugar de edificação, mas um lugar voltado para abençoar outros que estão fora e que precisam ouvir. É incrível quando Jesus diz, olha, sem mim vocês não podem nada. Mas à medida que nós nos aproximamos dele, a Bíblia diz, nós vamos dar muito fruto. E eu acho que nós não entendemos que quando nós não estamos frutificando, é porque nós temos nos distanciado do Senhor, é do seu poder, é daquilo que Ele quer fazer através de mim e de você. Então, meu amado, nós somos chamados para sermos canais, para sermos bênção, para trazermos algo novo, que salgamos, que trazemos luz, que trazemos esperança. E o Evangelho é essa mensagem de esperança. Ao ponto que quando Paulo escreve aos Colossenses, diz o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passam. Vida eterna. Quanta coisa preciosa nós temos para comunicar e nós recebemos do Senhor. Apocalipse capítulo 2 fala da igreja de Éfeso. É interessante. E o Senhor diz assim, olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. É interessante que em Atos 19, trata exatamente quando Paulo passa na cidade de Éfeso. E a Bíblia diz que pregando no meio daquela cidade, correndo risco, porque houve naquela cidade um grande tumulto. Se você olhar para Atos 19, você vai ver. Houve um grande tumulto. Aqueles que trabalhavam ao redor do templo da cidade, lá havia um templo grande, a Diana dos Efésios, e as pessoas vendiam. Como você sabe, em todos esses lugares que tem romaria, né? Vende aquelas coisinhas do santinho, não sei o quê, as imagens do templo, do santo, aquelas coisas. E os ouríveis e os artífices ficaram com tamanha bronca de Paulo, e um tal de Demétrio criou um tumulto e quase colocaram Paulo e os discípulos para fora. Mas o fato é que pela pregação do apóstolo, muita gente conheceu Jesus lá em Éfeso. Muita gente veio a conhecer a graça e se estabeleceu uma igreja. E a Bíblia diz que aquela igreja trabalhou duramente, arduamente e pregou. Mas depois de um certo tempo, parece que eles perderam o ardor, perderam a visão. E o Senhor diz para eles, olha, eu conheço, eu sei que vocês trabalharam lá em Apocalipse capítulo 2. Mas eu sei que vocês perderam essa visão. E talvez, amado, tenha acontecido isso com você. Você recebeu uma visão, talvez no começo você repassou com tanta intensidade, com tanto carinho, com tanto zelo. E pessoas ouviram da graça através de você. Mas talvez vai passando os anos, a gente se conforma tanto no nosso círculo evangélico, ou do pequeno grupo, ou da igreja. E nós perdemos a visão que Jesus tenta nos desafiar a olhar para fora e ver aqueles que estão lá, carentes da graça, do amor do Senhor. Assim como um dia eu e você andamos e estivemos. Então ele diz, lembra-te, lembra de onde você caiu e arrependa-se. Quando eu olhei para esse texto, estudando, eu lembrei daquele texto de 2 Reis. Você nem precisa abrir a Bíblia, eu quero só citar o que acontece lá em 2 Reis, capítulo 20, de versículo 1 a 6. Depois você pode ler lá. A Bíblia diz que Deus manda. 2 Reis, capítulo 20, está falando do reinado de um rei chamado Ezequias. E Deus desafia o profeta Isaías, presta atenção, a ir
até Ezequias, que era um rei, e dizer: Ezequias, pela sua vida, pelo que você tem feito, eu quero lhe dizer que você vai morrer muito rapidamente. Eu fiquei pensando, já pensou? Você ia ao império, você ia à casa do rei, para dizer para ele: rei, em nome do Senhor eu quero te dizer que tu vai morrer. Você já pensou você chegando em Brasília, indo lá no palácio para dizer para Dilma: ó, o Senhor mandou dizer que você vai morrer. Talvez até preso você iria. Foi assim que Isaías foi. E quando Isaías comunica, está lá em 2 Reis, Ezequias não fica com bronca não. Ele se prostra, ele ora, ele pede perdão, ele se curva ao Senhor. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do palácio, Deus fala com Isaías e diz: volta lá, porque aquele homem está mudado, está arrependido, e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Meu querido, ó, quando um pecador se arrepende, nós estudamos isso semana passada, a festa no céu. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus bondoso. Então, se você tem sido indolente, se você não tem feito aquilo que você sabe que Jesus quer que você faça, ser sal da terra e luz do mundo, quem sabe é uma oportunidade nova que Deus está dando a você e a mim, de dizermos: Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser mais intencional, eu quero olhar para as multidões, eu quero olhar para essas ovelhas perdidas, eu quero olhar para esse povo carente, e presta atenção no que está lá em Mateus capítulo 9, volta lá no texto para você ver. Jesus vê as multidões, versículo 36, e teve compaixão delas, por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Exatamente como está quase na capa do seu boletim. E queridos, quem de nós não sabe que aqui em Fortaleza está repleto de pessoas, de multidões exatamente assim, desamparadas, sem saber para onde ir, sem saber o que buscar, aflitos. A última vez que eu fui lá no IJF, a sensação que eu tinha era que eu estava num lugar de guerra. É um cenário pesado, pesado. Mas nós temos na beira-mar, por outros problemas, pela droga, pela bebida. O que não falta é pessoas ao seu redor, lá no trabalho, trabalhando demais, buscando demais ter, estudando demais, aflitos, deprimidos, sem esperança, sem conseguir levantar os olhos para o alto. E quando Jesus vê essa cena, ele decide ir ao encontro dessas pessoas. Então, meu amado, vamos ao encontro dessa multidão, vamos convidar essas pessoas para ouvir uma palavra. Esses dias Deus me fez meditar com a minha esposa. Eu moro há 16 anos no mesmo prédio, ou no mesmo apartamento, vamos dizer assim, que eu não moro num prédio inteiro, né? E durante desses 16, 14 anos, eu tenho aberto a minha casa para vários grupos pequenos, mas de forma especial, todo semestre, para pelo menos 15 a 20 casais que vão se casar. E à medida que eu estudava sobre isso, Deus falou comigo: cara, escreve uma carta para todas as pessoas do teu prédio, dizendo para eles assim: olha, 14 anos que eu abro minha casa para receber jovens que querem se casar. E eu queria abrir agora o meu apartamento para você que mora aqui nesse prédio,
para juntos nós estudarmos sobre o casamento. Porque esse Jesus foi a um casamento, e num casamento ele transformou água em vinho. Eu tenho certeza que ele pode fazer tua vida melhor, teu casamento melhor. Então, vem para o nosso apartamento, nós queremos estudar a palavra de Deus com você. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quantos virão, mas eu quero deixar para cada um deles um convite assim, e começar pelo menos 12 encontros de estudos, para no fundo, lhes falar desse amor, dessa graça do Senhor Jesus. Então, queridos, olha para esse Jesus. Nós somos chamados para proclamar, e proclamar a quem? A todos. A todos. Jesus foi de cidade em cidade, ele proclamou aos pobres, às autoridades, aos publicanos, aos fariseus, aonde se abriu a porta. Olha no capítulo 9. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 9. No versículo 1 diz assim: Jesus ia entrando num barco, ou seja, ele estava entrando num barco para ir lá comunicar o Evangelho. Versículo 9. Saindo Jesus, ele viu um homem chamado Mateus, e ele convida aquele homem: siga-me. E Mateus vai e se encontra com o Senhor. Versículo 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga se ajoelhou diante dele. E Jesus vai com aquele dirigente da sinagoga até sua casa para tocar no coração da sua filha. É incrível. Versículo 19, ele levantou-se e foi com ele. Versículo 27, saiu Jesus dali e 2 cegos o seguiram. É o tempo inteiro Jesus se movimentando de forma direta, intencional, para comunicar as boas novas do reino. Às vezes nós somos tão gentis, tão delicados, que nós não somos intencionais, que nós não abrimos a boca, que nós perdemos a oportunidade, que nós não oramos, que nós não abraçamos, que nós não falamos para as pessoas, mesmo elas estando aflitas, desesperadas na nossa frente, nós não lhe falamos desse amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O nosso desafio, querido, é que durante esses 2 meses, Deus nos ensine que proclamar não é uma coisa nem de uma campanha. O que nós sonhamos é que passe a ser um estilo de vida como era na vida de Jesus. Não perder a oportunidade. Quando ver alguém aflito, quando ver alguém necessitado, exatamente como nós cantamos. Há muito para fazer. Há muito, você sabe, há muito para fazer. Há muita gente desesperada. E nós que recebemos e temos essa mensagem, não vamos compartilhar e anunciar. O que é necessário para você e eu proclamarmos, está aí no texto. É aquilo que Jesus tinha. Ele tinha compaixão. A Bíblia diz que ao ver as multidões, ele teve compaixão, ou seja, ele se identifica, ele entende a dor do outro, ele não é indiferente, ele não é egoísta, ele não quer se reunir só com aquela turminha do templo, que gostava de estudar a Bíblia e estudar a lei com muita profundidade. E às vezes nós ficamos estudando a Bíblia muito mais para discutir, para dar uma biblada no outro, para fazer uma exortação. E às vezes, pasmem, gostamos de fazer quase aquilo que é o trabalho do diabo, de acusador. E sabia que tem gente que diz assim, que espera que o pastor fique de plantão para ficar pegando um ou outro no problema? Meu amigo, quem tem que tocar no teu coração e no meu
é o Espírito de Deus. É Ele que tem que ministrar para mim e para você. E óbvio que à medida que eu conheço e sei, aí sim nós vamos sentar. Mas o alvo é correção, é edificação, é graça, é ver aquilo que nós estudamos semana passada de Lucas. Pecadores vindo ao arrependimento, mudando, entendendo que há uma nova forma de viver e que Jesus nos chama exatamente para isso. Então, esse é o desafio. E ele diz, olha, venham, elas estão aflitas, elas estão desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aí ele convida os seus discípulos, e aqui esse convite é para você e para mim. Olha o que é que ele diz. Olhem só, a seara é grande, e são poucos os trabalhadores. Não é diferente hoje. Pense na IBC, que todo mundo acha que é uma igreja grande, muito grande. 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, vai lá. Mas sabe quantas pessoas tem em Fortaleza? Mais de 2 milhões de pessoas. Somos muito poucos, ainda que somados, IBC e todas as demais igrejas evangélicas dessa cidade, possivelmente não chegamos a 400.000 pessoas. Então tem 1.600.000, no mínimo, que está necessitada, aflita, precisando ouvir, precisando que eu e você tenhamos compaixão para lhes anunciar essas boas novas. Esse é o desafio. Então, aí ele diz o quê? Roguem, peçam ao Senhor da seara. E aqui tem um desafio, meu amado. Escute bem. Esses dias eu li uma frase interessante de um daqueles homens de Deus que foi usado para realizar um grande avivamento na história da igreja. E alguém pergunta para ele, o que é necessário para produzir um avivamento? Qual é o segredo? Ele diz, não tem segredo nenhum para se produzir um avivamento. Você quer um avivamento? Ore, peça a Deus para Deus avivar sua vida. E você vai ver que aquilo que a Bíblia diz, a sua boca, a minha boca vai falar daquilo que o meu coração e o teu coração tiver cheio. Então, amigos, amados, vamos orar ao Senhor da seara, que Ele mande trabalhadores, que Ele desperte o nosso povo, que Ele nos autodesperte, para que a gente tenha compaixão daqueles que estão ao redor dessa propriedade, mas daqueles que estão ao redor da sua casa, do seu pequeno grupo, da sua escola, do seu trabalho. Você sabe, nos hospitais, na praça, na praia, nos bares, não falta lugar de pessoas que precisam ouvir da graça e desse poder de Deus. Peçam, pois, vamos orar. Durante esses dias, nós líderes dessa igreja, nós temos orado todo dia. Nós temos tido um propósito e tomamos propósito de jejuarmos juntos toda semana. Primeiro por nós mesmos, que nós queremos proclamar. E eu quero convidá-los aqui, rapidinho, uns 2 ou 3 que estão aqui da liderança, vem cá rapidinho. Só para lhes contar o que Deus tem feito primeiro em nossas vidas. Aquilo que nós estamos pedindo para vocês, aquilo que nós estamos desafiando vocês, Deus tem primeiro feito arder no nosso coração. E nós esperamos, meu amado, a nossa oração é que Deus sensibilize cada um de nós, para no nosso pequeno grupo, para no nosso trabalho, para onde nós estivermos, nós usarmos esse material, nós usarmos a palavra de Deus, nós usarmos a nossa capacidade de orarmos e vermos o Senhor trazendo muita gente aflita e necessitadas. Ovelhas sem pastor vão conhecer o grande pastor que é Jesus. Amém? Amém?
Vamos ouvir o que Deus tem feito aqui rapidinho. Meu nome é Alcimor. Interessante que quando Deus tem nos levado a ensinar e viver a nossa missão como Igreja Batista Central, amar a Deus, amar o outro ou ao próximo e proclamar Jesus. Deus tem mexido muito com o meu coração, porque eu sei que o Senhor sempre fala para mim e para você: dispõe-te, vai, faz. E muitas vezes a gente quer que aconteça, mas não queremos nos dispor. Eu me converti em 1985. E quando eu cheguei nessa igreja, né, não nessa igreja, mas na Gonçalves Ledo, uma igreja de 120 membros, era uma igreja que estava passando por uma transição de um modelo mais tradicional para um modelo mais contextualizado, mais nordestino. E sabemos que o nordestino nós somos calorosos, nós gostamos de relacionamento, porém aquela igreja, culturalmente falando, como muitas das igrejas, ela era muito fraca em relacionamentos. E eu cheguei na igreja muito carente, muito quebrado. Eu era um novo, era casado, mas era um jovem, eu tinha 25 anos. E precisava aprender agora como deveria ser um marido cristão. A minha esposa ainda não tinha naquele momento se convertido, e eu precisava de uma palavra, eu precisava de uma orientação, de um ombro amigo, e não encontrei. E naquela época, na Igreja Batista Central, já tinha, que nós chamávamos naquela época de células familiares. Mas era algo tão fechado, era algo assim, muito modelado, né? Era todo mundo nas caixinhas, que era difícil penetrar. Eu, particularmente, senti muita dificuldade. Só que eu recordo, diante de muita angústia, né? Um sábado, eu querendo desabafar, eu querendo alguém, e não encontrei. As pessoas que eu tentei estavam ocupadas, não podia. E eu voltei da igreja, que eu morava um quarteirão e meio, muito angustiado, muito triste. E cheguei em casa, falei para a Ana, dizendo: não quero mais a igreja. Eu era muito traumatizado com essa igreja Batista Central, porque quando eu era jovem, adolescente, eu fui convidado para bater um futebol, um racha, como nós chamamos aqui no Ceará, jogar um futebol. E você sabe, o jovem que gosta de bola é muito fominha, né? E eu cheguei lá, logo que eu cheguei, eu fui logo escolhido para o time, estava lá, e a bola estava no centro, a gente ia bater o centro para começar, e de repente chegou um atrasado e disse assim, olhou para mim, viu que eu era diferente, não estava lá, né? Era alguém diferente, olhou para mim e disse: vem cá, moço. Aí eu saí: você é crente? Eu peguei e disse: não, eu não sou. Então sai. Eu sou crente, eu quero o seu lugar. Para um jovem, aquilo ali foi assim uma pancada muito grande. Então eu peguei uma aversão muito grande a evangélicos, e principalmente a essa igreja que hoje eu sou pastor. O tempo passou, eu agora convertido, estava dentro dessa igreja, as pessoas já não eram mais as mesmas, pelo menos algumas não eram mais as mesmas. Uns já tinham morrido e outros tinham saído. E eu cheguei nessa igreja, mesmo com algumas relutâncias, só que eu encontrei uma igreja assim. E eu recordo que num sábado eu cheguei para um jovem que eu achava que ele ia me confortar. Eu fiz uma crítica. Eu falei assim: olha, eu estou muito angustiado, eu estou precisando de alguém, estou precisando de um grupo, mas eu estou tendo dificuldade de encontrar, porque eu vejo aqui nessa igreja muitas panelinhas. Essa foi a minha crítica e observação. E aquele jovem olhou para mim, esperando eu que ele falasse: não, isso é impressão, eu vou te ajudar. Não, ele olhou para mim e disse assim: forma a tua panelinha. Gente, eu saí dali muito, muito arrasado, muito triste. Cheguei em casa, revoltado, e disse assim: eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais essa igreja. Enquanto eu fui lá na minha angústia para o meu quarto, eu escutei me veio à minha mente um dizer popular, e por sinal não é o melhor, mas foi o que veio, eu quero dizer para vocês. Veio aquele dizer popular que fala assim:
se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Eu disse, que coisa esquisita. O que é isso? Veio na minha mente, eu cheguei e compartilhei com a Ana pegou e disse, não, senhor, vai e faz. Já que a coisa não vem, vai a coisa. Eu disse, é mesmo, né? Eu querendo relacionamento, eu querendo viver koinonia, mas havia algumas barreiras, muitas dificuldades, e eu peguei, é mesmo. Então eu montei uma estratégia, porque eu queria aquilo. Eu queria alcançar meu objetivo, eu não concordava com aquele modo que eu estava vendo, né? Eu podia estar até errado, o problema estava em mim, porém foi o que eu fiz. A Ana se converteu, e logo depois que ela se converteu, eu comecei assim, Ana, nós precisamos de relacionamentos, sempre fomos um casal de relacionamentos. Eu comecei a montar uma estratégia assim. Todo domingo, a Ana preparava um almoço, e eu convidava um casal, que eu era casado, e convidava um jovem, que também eu era jovem. E no almoço lá em casa, havia koinonia, eles me conheciam, eu conhecia eles, e acabava eu entrosando aquele casal com aquele jovem, e daqui a pouco, amados, eu tinha uma relação de pessoas se convidando para ir na minha casa almoçar comigo. 10 anos depois, eu vou crescendo no conhecimento da palavra de Deus, amadurecendo na fé, eu fui convocado por Deus e por essa igreja para ser um pastor dessa igreja. E como sou até hoje. Naquele dia que meu nome foi ventilado, foi assim uma festa muito grande. Eu fui aceito, assim, pelo menos, quase todas as pessoas que estavam lá, dizendo, nós queremos ele, né? Nós aceitamos. E eu sei que o motivo pelo qual aquilo aconteceu, claro que Deus estava no controle e me direcionando, foi justamente o que eu plantei de relacionamentos. E por isso eu colhi. Então, amados, quando falamos em proclamar, nós precisamos ter uma estratégia. E o tempo passou, eu agora sou líder, sou pastor, estou liderando um grupo pequeno, e há mais de um ano, eu falando sobre proclamar, a gente sair, a gente convidar, e a coisa não acontecia, né? Quando veio realmente agora com mais força essa ênfase no proclamar, eu estava meio angustiado, porque eu queria ver meu grupo pequeno proclamando, trazendo convidado, falando de Jesus. Meu grupo pequeno é de casais. E eu disse, pronto, o que é que eu vou fazer? Aí me veio justamente a mesma pensamento sobre aquele dizer popular. Se a montanha não vai ao Maomé, Maomé vai à montanha. Ou seja, expõe-te, vai e faz. Eu peguei simplesmente e disse, tá bom. Combinei com o meu grupo que no dia dos namorados nós iríamos fazer um encontro facilitador e seria uma festa brega. Foi muito legal, foi muito divertido, tinha alguns convidados que não eram ainda convertidos, e foi legal demais, nós nos divertimos, demos um bom testemunho para aquelas pessoas, e aquilo ficou no meu coração e no coração do meu grupo pequeno. Recentemente nós resolvemos abrir o nosso grupo pequeno, porque nós queremos proclamar. Nós éramos 7 casais, que passamos quase um ano com os mesmos casais. Eu queria dizer para vocês que nós abrimos nosso grupo pequeno, porque o objetivo do grupo pequeno é edificar e também proclamar Jesus. E hoje nós estamos com 22 pessoas no meu grupo pequeno, ou seja, 11 casais. Está chegando mais 2 e nós estamos nos preparando para a multiplicação. Porque o Senhor quer que a igreja cresça e multiplique para a honra e glória dele. Amém. Aleluia. Boa tarde e noite. Me chamo Nelson. Sou um discípulo de Jesus em caminhada e processo de restauração. Sirvo nessa igreja já há quase 13 anos. Num primeiro momento com adolescentes na geração radical. E hoje como supervisor de grupo pequeno de casais e liderando o Celebrando Restauração. Quero ler um texto com vocês bem rapidamente, que diz assim, Jesus falando, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos, eles estão brancos. O que foi plantado já está maduro
e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Vou repetir: quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Deus tem me levado nesses últimos 2, 3 meses a estar em lugares que eu jamais imaginei estar. E eu não estou falando do presídio, do IPPO 2, onde o Celebrando Restauração tem ali um trabalho já há quase 2 anos. Mas Deus tem aberto portas e me permitido estar ao lado de pessoas que estão clamando para que a igreja do Senhor Jesus ocupe os lugares que estão vagos, para poderem orar, falar do amor de Deus, e estarem com as pessoas falando de Jesus e do seu poder. Há cerca de 20 dias atrás, a secretária estadual de Justiça, doutora Mariana Lobo, convocou o Major Plauto e a mim para estarmos com ela numa audiência, e disse abertamente: o presídio de Pacatuba é de vocês. A hora que vocês quiserem, invadam com Jesus aquele presídio. Doutora Socorro França, que é hoje assessora estadual de políticas públicas sobre drogas, tem convocado várias instituições para estarem juntas, debatendo, discutindo enfrentamento de políticas públicas sobre drogas no estado do Ceará. Toda vez que ela me chama, ela diz assim: nós vamos começar a reunião com o Nelsinho orando, e vamos terminar a reunião com o Nelsinho orando. Dá para pensar nisso? Dá para parar sobre isso? A juíza do juizado da mulher, de violência contra a mulher, há mais de 3 anos, abriu uma porta e disse: nós temos aqui uma sala de oração, a qualquer momento vocês podem vir e orar nesse lugar, e conversar com as pessoas, e falar do amor de Jesus. A doutora Rena, delegada da Delegacia da Mulher, já há mais de 2 anos, toda segunda, toda terça-feira, recebe 2, 3 voluntárias, senhoras dessa igreja, equipes que vão lá, dando o seu tempo para conversar, conviver, amar, servir 70, 80 mulheres que foram espancadas pelos seus pais, parceiros, irmãos durante o final de semana. E ela diz assim: oh, como eu gostaria que todos os dias da manhã nós tivéssemos vocês aqui conosco. Na manhã que vocês estão, tudo fica diferente. Dá para entender o que eu estou falando, amigo? Irmão, irmã, os campos estão brancos, prontos para a seara. Essa semana agora, João Maria, do Grão de Mostarda, o Tiaguinho, do Reciclando Vidas, o Bezerra e eu estivemos num local chamado Fábrica Escola. É um local que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará mantém para pegar aqueles que foram presos, presidiários, egressos, e estar com eles ali, promovendo cursos e fazendo a reinserção social desses presos. E na palavra do doutor César Belmino, quando eu fui chamado, eu disse: doutor, por que o senhor está nos chamando? Ele disse assim: porque eu sei que somente Deus
pode transformar esses corações. Eu sei que a pessoa de Jesus vai fazer com que esses homens saiam daqui transformados. Não é o curso vai ajudar a ter um novo emprego, não é a educação que eles vão receber, mas é a mudança que Jesus vai trazer no coração deles. Amém. Os campos estão brancos para a seara. Senhor, envie os ceifeiros e as ceifeiras para a colheita. Amém. Amém. Valeu, companheiro. Eu já me apresentei hoje aqui, né? Eu sou Aristides. Irmãos, eu tenho 40 anos. Há 13 anos tomei uma decisão por Jesus, recebi o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E há 8 anos eu sirvo nessa igreja em tempo integral. Os últimos dias eu tenho vivido um momento de muita angústia. Eu vivi momentos de muita angústia nas últimas semanas. Eu me senti muito incapaz, muito inadequado, muito limitado. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava muito frustrado comigo mesmo. Eu não era nada com ninguém, nem com a igreja, nem em casa, com a família, mas eu não sabia por quê. Eu mergulhei num sentimento de tristeza profundo, me sentindo mal comigo, me sentindo totalmente inadequado. E se existe algum lugar perto do chamado Vale da Sombra da Morte, eu acho que eu passei perto desse lugar, eu acho que eu estive ali. Se eu tiver que resumir aqui o que eu senti nesses dias em 2 palavras, seria medo e escuridão. Eu não sei explicar, mas eu fui levado a uma situação muito dura de não me aceitar, de me achar totalmente incapaz e inadequado. Nessa sexta-feira, agora, última, eu recebi os meus líderes, eu sou orientador, supervisor da rede de casais, recebi os líderes lá em casa, a gente teve um momento juntos lá, e depois eles saíram por volta das 9h30, 10 horas, minha esposa foi dormir com as crianças, e eu então fiquei ali no sofá, meditando, tentando entender de Deus o que estava acontecendo. No dia anterior, o pastor Zé Edson tinha me dito, né, na quarta ou quinta-feira, Aristides, você precisa ir lá, dar um testemunho. E eu comecei a chorar e dizer para ele, não tem condições, pastor. Eu estou sentindo um vazio terrível, eu não tenho o que falar, eu não estou sentindo paz. E estavam os outros líderes conosco aqui na sala e eles começaram a orar, nós oramos juntos, eles choraram junto comigo e nós oramos juntos. E nessa sexta-feira à noite, ali em casa, sentado no sofá, eu comecei a meditar as palavras que o pastor Zé Edson tinha me dito. Rapaz, não deixe o inimigo te acusar, dizer que você é um derrotado, porque isso não é verdade. Você tem sido tão precioso para nós, tem nos abençoado tanto aqui. Mas quando ele disse aquilo, é como se não tivesse surtido efeito nenhum, eu estava tão desanimado e desiludido. Mas à noite, estava lá sozinho, já era meia-noite, eu sentado no sofá. Irmãos, eu não tenho outra forma de expressar o que aconteceu, a não ser dizer para vocês que Deus me visitou ali dentro da minha casa e sentou comigo ali no sofá. Ele começou a falar ao meu coração de forma tão poderosa, tão clara, tão forte, que eu não tive outra reação a não ser me deitar no chão e começar a adorar, louvar e orar. Já era perto de 2h, 2h30 da manhã. Deus me levou então a me levantar e começar a orar pelo meu condomínio, os meus vizinhos. Eu já tinha orado pelos meus vizinhos antes, mas nunca da forma que eu orei nessa noite de sexta-feira, essa madrugada de sábado. Nunca com tanta intrepidez, tanta autoridade, orando pelos meus vizinhos. Deus me levou a orar, não só pelos vizinhos da direita e da esquerda, que eu moro num condomínio de casas, mas por cada uma das casas, por cada um daqueles que estavam ali. De repente, Deus me levou a orar pelas ruas do entorno e me fez lembrar dos meus irmãos que moram ali perto, o Filho e a Karine, o Dário e a Elane, o Fernando e a Ana Cláudia, que são lá do meu condomínio, dizendo assim: eu dei esse terreno para vocês conquistarem. Eu não coloquei você aí, meu filho, para você ter um espírito de covardia, de medo, mas de coragem, de intrepidez. Esse terreno onde vocês estão pisando é meu. Orem por ele.
conclame aí os seus irmãos nessa redondeza. Eu vou conquistar esse condomínio porque isso aí é meu, é terreno meu. E eu te coloquei aí para me proclamar nesse lugar. Conclame os seus irmãos dessas ruas aí, porque eu quero conquistar Fortaleza de casa em casa, uma por uma, à medida que cada um simplesmente reconhecer que eu sou Deus. E mesmo nesse momento de profundeza, de escuridão, onde você não se sente nada, eu continuo sendo Deus e sou capaz de fazer qualquer coisa, milagres, como eu estou fazendo na sua vida agora, te restaurando e te resgatando das profundezas da escuridão para a luz. Eu não te chamei para viver no espírito de medo e de escuridão, mas com a autoridade do nome do meu Filho Jesus, eu te chamei para proclamar. Meus irmãos, naquele momento ali eu entendi que essa palavra não era para mim. Eu fui lá no meu celular e passei uma mensagem para eles, acordei alguns aí de madrugada, mas eu entendi claramente que essa palavra é para nós. A nossa missão como igreja, que está estampada aqui, não está aqui por acaso. Amar a Deus e amar uns aos outros não pode morrer em nós mesmos, em si mesmo, se não tiver como consequência natural proclamar Jesus, fazer transbordar do amor que Deus nos deu de graça para alcançar outros, para alcançar essa cidade. A nossa visão é conquistar Fortaleza para Jesus, não para nosso próprio mérito, não para nos exaltarmos e vangloriarmos disso, mas porque o Senhor quer isso para nós, o Senhor quer isso para Fortaleza. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que opera hoje, foi isso que o Senhor me deu. E Ele é capaz de fazer as mesmas maravilhas que Ele fez através de Moisés, que teve medo, não quis, mas o Senhor usou Moisés da forma poderosa que usou. Davi teve medo, morto de medo, frustrado e angustiado, se enfiou numa caverna escura, estava lá pedindo para morrer. Mas olha o que Deus fez através de Davi. E talvez você esteja aqui hoje, ou tenha vivido angustiado, frustrado, ou mesmo não tem sido frutífero em proclamar Jesus. Eu quero dizer para você que há uma esperança para nós. Jesus é o mesmo Deus. Ele simplesmente diz: toca na rocha que eu vou fazer fluir um rio de águas vivas. Dá o primeiro passo que eu vou fazer o mar se abrir. Mas creia que eu sou o mesmo Deus de antes, de hoje e de sempre. E eu quero conquistar esse terreno onde você põe a planta dos seus pés. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Eu não estou aqui para me vangloriar. Ai de mim querer trazer glória para mim. Qualquer nome, o único nome que é digno de ser exaltado aqui é o nome de Jesus. É a Ele a quem servimos. E aquele que serve a Jesus não se basta, ele não está contente em si mesmo. Ele não é uma represa. Nós poderíamos ficar aqui dando graças a Deus por tudo que Deus já fez. Olha ao redor, olha o que Deus tem feito na nossa igreja. Quanto Ele já nos deu, o quanto nós temos crescido. Quantas bênçãos, quanta provisão, mas nós não somos uma represa das bênçãos de Deus. Queremos ser um canal para inundar Fortaleza com as bênçãos que nós recebemos de graça, para que outros alcancem a graça e a misericórdia e a plenitude de vida que só há em Jesus. Meus irmãos, eu fui chamado há algumas 2 semanas nesse espírito de frustração para ministrar num local, um irmão que preparou um momento lá onde ele, no trabalho dele, ia ministrar para algumas pessoas, me chamou para falar, naquele espírito de frustração, de medo, mas eu tinha que ir, e eu fui, me sentindo tão inadequado, mas eu cheguei lá, abri a palavra, o estudo que eu tinha preparado e falei. Eu saí de lá muito frustrado, eu não tive coragem de fazer o apelo, eu fui para lá chorando, revoltado com Deus, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu não tive coragem de fazer o apelo lá, tinha 400 pessoas lá. Eu fui-me embora e ontem, quando eu cheguei aqui, esse irmão veio me encontrar e disse: Aristides, quando você saiu dali, meu irmão, pessoas vieram me procurar para agradecer, porque foram tocadas pela palavra. E um deles disse: eu quero aceitar esse Jesus que esse cara falou. Meus irmãos, eu estava no mais profundo vale da sombra da morte, e Deus ainda assim fez. Não foi por mim, Ele fez. Creia nisso, Ele pode fazer isso através de você. Se verdadeiramente nós fizermos de cada casa uma igreja, cada casa um lugar de oração, cada casa um lugar de adoração, cada casa um lugar de redenção, nós vamos conquistar a Fortaleza para Jesus. Amém? Amém?
Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Quero que a gente reflita naquilo que a gente cantou e vamos cantar. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor. E a cura para a alma vive em mim, Jesus. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito, eu proclamarei a tua salvação. Vamos orar. Deus, esse é o teu povo, essa é a tua igreja, Senhor. Eu tenho certeza que o teu Espírito tem nos tocado, Senhor, para olhar para esse mundo ao nosso redor, entendendo que a cura para a alma habita em nós, na pessoa de Jesus, que já curou a cada um de nós pelo poder que há no nome dele, Senhor. Oh Deus, não nos permite ficar calados, não nos permite ficar acovardados, mas no poder do teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos faz proclamar a tua salvação. Usa as nossas vidas, Senhor, usa os nossos pequenos grupos, toca nos nossos corações, Senhor. E eu quero perguntar a você que é crente, talvez hoje, nessa noite, Deus está fazendo de novo o seu coração arder, e lhe chamando a ter compaixão, a olhar para esses que estão perdidos ao seu redor, e dizendo, vai lá, fala da graça, fala do amor de Deus, abraça, recebe, olha para essas ovelhas perdidas, sem pastor, e comunica desse poder de Deus que há no nome de Jesus. Se Deus estiver falando com você, você que é crente em Jesus, é isso mesmo, eu estou falando com você que é crente, que é líder de célula, enfim, ó Deus, você está dizendo, pastor, eu quero proclamar, eu quero voltar a fazer arder o meu coração, eu quero comunicar a graça, eu quero olhar para os perdidos, eu quero ir ao encontro daqueles que precisam ouvir. Se você que é crente está tomando esse passo, fica de pé, eu quero orar por você. Você que é crente, amém? Aleluia. Cada um, se Deus estiver falando contigo, não é para me agradar, nós vamos proclamar, nós vamos anunciar essa cidade, que há um Deus que tem compaixão, que teve compaixão de nós, e que nós queremos com certeza entrar nesse território do inimigo e resgatar almas e pessoas para o conhecimento de Jesus, para vir para o seu reino. Usa o teu povo, Senhor. Aqui estão os teus servos, ó Deus. Ajuda-nos, nos dá do teu poder para proclamarmos, ó Deus. Abençoa cada um deles, Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, Senhor. Nós queremos ser usados. Nós queremos invadir as hostes do diabo e resgatar pessoas para a tua honra, glória e pelo nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Deus. É nossa oração. Abençoa. Nós queremos aplaudir aquilo que o Espírito fez na vida do teu povo nessa noite, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome.